Graça e paz a todos, graça e paz, glória a Deus pela tua vida e pela tua família, amém? Gênesis capítulo 17, versículo 1, é o texto que eu quero ministrar para vocês nesta manhã, uma palavra de Deus trazida ao Abrão, antes Abrão, agora Abraão. Então, vamos lá, Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: quando Abrão completou a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Glória a Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Nós estamos nesse mês tratando a respeito de consagração, não é? Consagre-se para Deus fazer maravilhas. Consagre-se. Busque a presença de Deus, porque com certeza o milagre virá sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém? Meus amados irmãos, olha, eu já ouvi muitos irmãos falar, inclusive eu também já falei, uma frase que talvez quisesse somente ser uma justificativa pelas nossas falhas, dizendo: ninguém é perfeito, perfeito só Deus, né? Mas eu nasci assim, vou morrer assim, e por aí vai. Nós temos uma mania de acharmos que o cristianismo não tem poder, que o cristianismo e a forma de viver o evangelho não tem poder para transformar uma vida. Nós pregamos tanto sobre transformação, pregamos tanto sobre mudança, né? Pregamos tanto sobre mudanças de vida, transformação, mas quando alguém chega perto da gente, que passamos investindo tanto tempo para treiná-lo, para ensiná-lo, para discipulá-lo, né, para orientar essa pessoa, e a gente percebe que esse caso é um caso perdido, ou seja, a gente pode achar que com todos os nossos esforços essa pessoa não está mudando, né? Seja na família, seja um marido, a esposa, seja um filho, e a gente começa a dizer assim: eu lavo as mãos, né? Aquela atitude covarde do Pilatos, né? Eu lavo as mãos porque pau que nasce torto, morre torto. E aí muitas pessoas, inclusive do meio cristão, pastores, dizem assim: não, mas Deus sabe que a carne é fraca, Deus sabe que nós somos fracos, nós temos a nossa fragilidade, a nossa limitação. Amados, tudo isso que eu falei agora é verdade, não é? Deus conhece a nossa limitação, nós temos fraquezas, nós temos fragilidade, nós somos feitos de barro. Barro é frágil, se você derrubar no chão, essa vasilha de barro ela vai quebrar, ela vai se despedaçar. Então, nós temos essa limitação pela nossa natureza pecaminosa. Mas Deus um dia falou para um homem chamado Abrão que ele deveria andar na presença de Deus e ser perfeito. Veja bem que o ser perfeito que Deus falou para Abrão não foi o ser perfeito apenas como uma forma, uma apresentação, uma maneira de ser. Mas ele disse: olha, eu quero que primeiro você ande na minha presença. Eu quero que primeiro você tenha comunhão comigo. Eu quero que você tenha comigo relacionamento. Eu quero que você tenha comigo intimidade. E ele diz lá: e assim, né, seja perfeito. Ou seja, com uma condição sine qua non, ou seja, uma forma de andar apresenta a perfeição. Ele diz: se você andar na minha presença, ser perfeito. Seja perfeito. No original, a palavra perfeito quer dizer completo. Né? Completo, completamente cheio, completamente sem nenhuma brecha, sem nenhuma falta. Uma pessoa que tapa todas as brechas, que vive vigiando. Olha o que a Bíblia está falando, que nós devemos buscar a presença do Senhor e ser perfeito. Nós devemos buscar a presença do Senhor e ser perfeito. Meus amados, existem dois princípios importantíssimos, anota aí, que rege o reino de Deus. Primeira é que nada que Deus faz sem aliança. Então, a aliança é o primeiro princípio. E segunda coisa que é importante, que está ligada à aliança, são as promessas. Quando digo promessa, eu falo, não são promessas de Deus para com o homem, mas as promessas nossas para com Deus. Ou seja, numa aliança nós temos a aliança em si e nós temos as promessas. Ou seja, não existe aliança sem promessa. E não existe promessa sem aliança. Aliança é o compromisso. E a promessa é aquilo que nós prometemos, é aquilo que nós falamos que vamos fazer. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mas será que aquilo que nós prometemos estamos cumprindo? Será que estamos sendo completos?
será que você está sendo completo? Né? Será que você está conseguindo cumprir aquilo que você promete a Deus? Muitas vezes, amados, eu vejo esse momento tão difícil da igreja, onde a igreja está, boa parte da igreja vivendo através das lives, e aí muitos cristãos perdem até a referência, né? O fato de não estar na igreja, do que é ser cristão, e acha que ser cristão é ser vigiado pelo pastor, é ser tutelado pelo pastor, quando na verdade nós vivemos o evangelho, uma ligação direta entre o homem e Deus. E essa ligação é feita através do Senhor Jesus Cristo, através do sangue do Cordeiro que nos uniu ao Pai. No entanto, amados, nós percebemos que enfraquecemos quando distanciamos do templo, quando distanciamos das pessoas, quando distanciamos do pastor, quando na verdade nós deveríamos nos fortalecer a cada momento, não pela presença do homem, não pela presença da mulher, não pela presença daqueles que oram por nós, mas pela presença do Todo-Poderoso, que não está longe não, que está dentro de nós. A Bíblia diz que Jesus falou assim: eu venho até vocês, se vocês ouvirem a minha palavra, eu e o Pai faremos em vocês morada. Ou seja, olha, eu estou falando para você que se você guardar os meus mandamentos, eu vou estar com você. Você vai andar comigo, você vai andar na minha presença. Então, anote aí, 2 princípios que são importantíssimos, né, para o reino de Deus, que é a aliança e é a promessa. Aliança e promessa. Então esses 2 valores já estão ligados à nossa, como é que eu posso dizer, o nosso compromisso com Deus, assumido no dia que você aceitou Jesus. É como um processo de aperfeiçoamento, tá? Como é citado lá em Efésios capítulo 4, versículo 12. Quando Deus levantou os dons ministeriais dentro da igreja, todos servindo, todos trabalhando, e olha por quê? Com vistas para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, que sou eu, é você, precisa desse aperfeiçoamento para atingirmos um grau de perfeição, para chegarmos à estatura de varão perfeito. E para que isso aconteça, o Espírito Santo está trabalhando em você, seja usando uma dor, seja usando um desemprego, seja usando uma situação para te chamar a atenção, para chamar a nossa atenção, para nos levar a ter uma vida de comunhão, uma vida de oração, que muitos, infelizmente, irmãos, só têm quando estão passando por dificuldades, quando estão passando por lutas, quando estão sofrendo. Aí lembra do Senhor, né? Como aconteceu com Jonas, que enquanto não estava acontecendo nada com a vida dele, ele estava lá no barco, sossegado. Mas quando a coisa atingiu ele, ele foi jogado lá dentro do mar, engolido por um grande peixe, aí ele começou a se voltar ao Senhor. Muitas vezes, amados, Deus permite situações que nos remetem para buscar o Senhor, que nos impulsionam para buscar o Senhor. Não significa que iremos buscar o Senhor, porque muitas pessoas nesse momento se desesperam, né? Buscam ajuda humana, como aconteceu com Saul. Saul, no momento que não ouvia mais a voz de Deus por causa da desobediência, a Bíblia diz que Saul, ele foi buscar ajuda de uma cartomante, de uma vidente, né? De uma pessoa que estava ali na função de engano. E aí Deus proibia aquilo para o povo dele e proíbe até hoje. Então, nós temos que ter certeza, irmãos, daquilo que Deus quer para as nossas vidas e da nossa comunhão com Deus, para na hora da adversidade não ficarmos igual ao mundo, como baratas tontas, correndo para lá e para cá, buscando solução, quando a solução está dentro de nós, quando a solução está dentro de você. Amém? Então, olha o que a Bíblia diz. Talvez você pode falar aí, que eu sempre tenho uns cristãos que gostam de fazer seus comentários, e você pode ficar à vontade, irmãos, dá seu comentário. Se você ouviu uma parte da ministração que lhe chamou a atenção, uma frase que eu disse, escreve no comentário, porque você vai ser usado para a vida de alguém. Você vai ser usado para uma pessoa que está vendo agora. Você não entra somente para assistir, mas você pode interagir conosco e pode aí colocar, digitando aí a sua palavra, a sua informação, um versículo novo que talvez eu não tenha citado. Lembre-se que o Espírito Santo está agora aqui, ó, está ligando-nos nesse momento e está usando você, vai me usar, vai usar todos nós para trazer uma mensagem ao coração de todos nós. Amém? De todos nós. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu te falar, talvez alguém pode dizer assim, mas pastor,
Essa palavra que o senhor disse agora, usou como texto principal, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, foi uma mensagem para Abraão. Foi uma mensagem para os descendentes de Abraão, lá para os judeus. Essa mensagem está no Antigo Testamento. Ó, irmãos, tem um grupo de cristãos que, quando se fala em obrigações, ou seja, aquilo que nós devemos cumprir para com Deus na nossa aliança com Ele, se for do Antigo Testamento, não vale. Tem que jogar fora. Agora, se for as bênçãos do Antigo Testamento, eu tomo posse. Espera aí, irmão, vamos parar com isso, tá? A Bíblia é uma só e nós temos que ter cuidado, irmãos, para não cairmos no engodo, na mentira de que o Antigo Testamento não serve de nada. A Bíblia diz que o Senhor não veio para desfazer a lei, veio para cumprir a lei. Eu não vou entrar nesse debate agora sobre lei e graça, até porque a graça, como dizem Hebreus, é superior, que a graça é o que nós estamos vivendo. Mas o que aconteceu lá com Abraão? Amém. Deus falou para ele: ande na minha presença e seja perfeito. Não venha com essa desculpa esfarrapada de que a carne é fraca, de que você está se esforçando o máximo, de que você é uma pessoa que está tentando fazer de tudo para agradar a Deus. Não venha com essa desculpa não e dizer assim: pastor, Deus sabe que isso é uma fraqueza minha. Tem que parar com isso, para que isso não fique encobrindo a necessidade que temos de buscar o Senhor, da necessidade que temos de santificar-nos, de buscar a santificação, de buscar a aprovação divina. Não é porque eu errei ontem que eu tenho que errar hoje, e justificando-me, dizendo: mas eu sou falho. Nossa, sabe como é que é? Deus sabe, eu assisti pornografia na internet, mas pelo menos eu não adulterei fisicamente, irmãos. Jesus já falou que uma coisa e a outra dá no mesmo. Então a gente tem que aprender que, então já que Jesus falou que adultério virtual é o mesmo que adultério carnal, então vou adulterar carnalmente e as consequências são maiores, né? É evidente. Bom, então, o que eu estou passando para vocês? E que na aliança que nós estamos com Cristo, que nós estamos através de Cristo com Deus, nos obriga, nos condiciona a buscar a perfeição. Não é algo que você diz assim: pastor, vou fazer isso quando eu puder. Pastor, vou fazer isso lá quando eu estiver bem velhinho. Pastor, quando eu tiver... Agora não dá, porque eu tenho muitas falhas. Sabe como é que é? Jovem, adolescente, a si mesmo. E sabe como é que é? Estão na graça. Sabe, eu acho que para muitos cristãos, né, para muitas igrejas, inclusive, o tempo da graça é o tempo mais frouxo, né? É o tempo que a gente pode fazer o que quiser, porque agora não tem apedrejamento mais, né? Como ia acontecer com aquela mulher, a mulher adúltera que foi colocada diante de Jesus, que agora a gente não corre mais esse risco. A gente agora, tudo é agora espiritual, não tem mais consequência pelo pecado, não tem nada mais severo, né? Que o inferno está bem distante, né? Que não é algo aqui perto da gente, é bem distante. E aí muitos cristãos, irmãos, infelizmente, ouvem essa palavra, ouvem tantas palavras e não corrigem. Pastor, como assim? Se você errou ontem, fracassou ontem em alguma coisa, começa hoje a mudar. Começa agora a tomar postura, tomar vergonha na cara e começar a mudar. Para de colocar a culpa na tua mulher. Pastor, eu adulterei, eu estou olhando pornografia na internet porque minha mulher não gosta muito de sexo. Para com isso, irmãos. O pecado, ele está ligado diretamente aos nossos desejos. E não ao fato de que uma ou outra coisa pode acontecer, para que você não caia no mesmo erro de Adão, que disse assim: Deus, na verdade a culpa não é minha, a culpa foi do Senhor que deu Eva que me tentou. Para com isso, né? Então, o que eu quero passar para vocês nesta manhã, e que nós estamos passando, é que devemos nos consagrar todo dia para Deus fazer maravilhas no nosso meio. Temos que fazer a nossa parte. Nada desta frase dizendo: pastor, eu sou assim, vou morrer assim. Pastor, eu não aceito ser corrigido. Irmãos, quantos cristãos não gostam de ser corrigidos? Quantas pessoas não estão agora querendo até desligar essa live porque está ouvindo uma coisa que talvez não seja tão digestivo, ou seja, é algo que não é muito aceitável. Nós queremos ser abençoados, nós queremos ser curados, nós queremos que o Senhor nos levante espiritualmente nesta manhã. Nós queremos que Deus venha curar nossos filhos, que Deus venha abrir as portas financeiras sobre a nossa casa. Deus quer fazer tudo isso, mas Ele quer compromisso seu. Deus não é Deus sem aliança, Deus não é Deus sem compromisso. Deus quer homens e mulheres aliançados com Ele.
para que nesta aliança haja compromissos de ambas as partes, não só dele. Não é Deus que tem a obrigação de nos abençoar, não é Deus que tem a obrigação de cuidar de nós e nós fazemos da nossa vida o que nós quisermos. Tem gente que é assim, irmãos, quer a bênção, mas não quer abençoador. Quer a proteção do pai, mas não quer as regras do pai. Quer a herança do pai, mas não quer viver sobre os domínios do pai. Quantos cristãos não são assim? Pastor, olha, ore por mim. Irmão, aparece na igreja. Vou ver quando der, pastor. Ô, irmão, você quer ou não quer ser abençoado? Para com essa história. Tu acha que Deus vai te abençoar desta forma? Tu acha que Deus vai te levar do céu dessa forma? Você precisa passar por esse aperfeiçoamento. Aí eu estava falando agora há pouco, e acabei entrando nessa vertente interessante, mas o próprio Jesus, para não ficar só nas palavras de Deus lá no Antigo Testamento, para que uns venham questionar e dizer, olha, isso aí foi para Abraão. Abraão era um ser extraordinário, era o pai da fé. Eu não, eu sou limitado, eu sou fraco, então esse negócio não é para mim não. Irmãos, olha o que Jesus falou, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5 e o versículo de número 48, é o último versículo deste capítulo. Abra sua Bíblia aí. Olha o que diz a palavra do Senhor, olha só o que está escrito aqui. Jesus falou, tá? Vamos agora esquecer Abraão por enquanto, vamos nos concentrar na graça, já que para muitos o que vale é o Novo Testamento. Vamos lá. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Glória a Deus. Eu vou repetir para os cristãos que gostam do Novo Testamento aí, tá assistindo a gente. Olha só, Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus não só disse assim, olha, seja perfeito, mas colocou o parâmetro, o próprio Pai, dizendo assim, olha, o Pai é perfeito, eu quero que você agora seja perfeito como Ele é. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Como é que a gente consegue ser perfeito como Deus é? Nossa, que coisa tremenda. Como é que eu posso, hein? Diz aí, como é que você entende essa palavra? Jesus falando de que devemos ser perfeitos como Deus é. Nossa, é algo assim, sabe, que a gente não pode imaginar. Algo extraordinário. Algo grande demais para a nossa mente. Mas com o Espírito Santo, que conhece as profundezas do coração do Pai que está dentro de nós, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele mesmo irá aperfeiçoá-la. Glória a Deus. Ou seja, a perfeição não depende só de você. Claro que o Espírito Santo vai te dirigir. Cabe você ouvi-lo, cabe você atentar para aquilo que ele vai orientar, e ele vai te mostrar os caminhos das pedras. Olha só, tem pessoas que chegam na igreja agora, né? Ou quando eu digo chego na igreja agora, é um modo de falar, mas tem um pouco tempo na igreja, ou já tem algum tempo também, começa a ler a Bíblia, começa a estudar a Bíblia, e não tenho nada contra, acredito que os erros cometidos nas idades médias, né, na idade medieval, onde a igreja proibia as pessoas de terem a Bíblia, né, assim, ó, uma Bíblia na mão, as Bíblias eram feitas em latim, uma língua morta, extinta, né, para que poucas pessoas tivessem acesso. Então, ninguém sabia latim, então o povo ficava leigo, ou seja, analfabeto, né? sem analfabeto espiritualmente, ou seja, não tinha conhecimento da palavra, e dependiam exclusivamente da ministração dos sacerdotes. E os sacerdotes, através das suas bulas, através dos seus textos já todos vindo da sede, vinha muitas vezes com heresia, vinha com textos distorcidos, né? Por quê? Porque naquele momento a igreja estava tão preocupada com seus domínios, com o seu governo, do que com a essência da palavra de Deus. Aí veio a reforma, e vocês sabem toda a história, Martinho Lutero aí se levantou contra várias e várias heresias que estavam sendo ministradas pelos cristãos daquela época, por conta exatamente da ausência de quê? Da palavra de Deus escrita de maneira fácil para que as pessoas tivessem acesso. Você tem a palavra de Deus aí no seu coração, você pode pegar a Bíblia agora e visualizar o que eu estou falando. Lá em Mateus, Jesus falou, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Aí talvez você venha dizer, mas pastor, como é que eu vou buscar a perfeição? Eu já sou velho, eu já sou uma pessoa idosa, eu já
Sabe aquele ditado que cavalo não se ensina coisas novas a cavalo velho? Muitas pessoas começam a justificar a ausência de mudanças porque já são idosas ou porque já tem muito tempo de igreja. E é verdade, irmãos, é difícil mudar aquela pessoa que tem anos de igreja. É difícil fazer uma configuração nova na sua cabeça porque ela entende que ela só serve a Deus daquela forma. Então não é tão fácil. Digo como pastor que a gente vai lidar com todo tipo de pessoa, com todo tipo de idade, e as pessoas mais idosas e aquelas que têm mais tempo de igreja, quando digo muito mais tempo de igreja, não estou falando só dos idosos da igreja, é aquele que tem muitos anos de igreja, 10, 20, 30 anos de igreja. Nossa, esse povo aí já tem uma coisa consolidada na sua mente, né, na sua alma. E aí, vendo experiências novas, porque o Espírito Santo ele traz sempre coisas novas também, não estou falando de inovação contra o pecado, contra a Bíblia, eu estou falando de inovação da maneira que nós vamos testemunhar da fé, da pregação do Evangelho. Quer ver um exemplo? Até um pouco tempo atrás, tinha pessoas que não aceitariam uma pregação feita por live achando que Deus estaria falando. Já que é um vídeo qualquer e que pode ser feito em qualquer momento, pode dar pausa e assistir em qualquer momento. Quando na verdade Deus está falando agora, nesse instante, nesta hora. Não que Ele não venha falar depois, mas nessa hora, quando você participa, você está deixando o Espírito Santo falar neste momento com você. E aí é que mora o perigo, que muitos cristãos acabam, infelizmente, né, irmãos, tendo a consciência petrificada. Ele diz assim: eu sou assim, ninguém me muda, não vai ser pastor. Hoje é mais fácil a pessoa mudar de igreja do que se mudar, do que buscar a mudança. É mais fácil mudar de pastor. O pastor está pegando muito pesado, está exigindo perfeição demais. É evidente, irmãos, que a Bíblia diz que não devemos ser demasiadamente justos. O que é isso? É cobrar dos outros, mas cobrar de nós mesmos, buscar de nós essa mudança diária, isso é condição estabelecida no Evangelho. Amém? Aí você pode dizer: mas pastor, já sou velho. Queridos, quando Deus chamou Abraão para viver uma vida perfeita, Abraão tinha 99 anos. Já estava aí centenário quase, né? Faltava um ano para ele completar 100 anos de idade. E aí Deus chamou ele: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Se fosse impossível para pessoas idosas e para pessoas que tenham muito tempo de igreja, eu ia dizer para vocês que o Evangelho não é tão eficaz. Pastor, o Evangelho não é assim tão eficaz não. Por quê? Porque tem pessoas que se habituaram a cultuar de uma forma e não vão mudar nunca. É muito difícil. Muito difícil, mas não é impossível. Irmãos, preste bem atenção. Se você que está aí me dizendo: pastor, mas tem um levita da igreja, tem um músico da igreja, tem um pastor que nunca vai mudar, eu recomendo você sair do Evangelho. Porque se você prega um Evangelho que não tem esse efeito todo sobre a vida de algumas pessoas, então tem alguma coisa errada com esse Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a transformação do homem. É evidente, claro, se o homem permitir esse Evangelho entrar em seu coração. Então, não tem esse negócio de idade. Deus vai te mudar agora. Pastor, já tenho 30 anos que eu sirvo ao Senhor. Mudar agora a minha maneira de cultuar. Irmãos, olha, nós estamos passando por esse momento. Estamos passando por um momento como esse, quando as igrejas foram proibidas de abrir por causa de saúde pública, né? Tivemos leis para isso, tivemos regras para isso. Estamos tentando nos adaptar a cada uma, mas não é tarefa fácil. Veja bem que não está sendo fácil para vocês. Quantos irmãos têm chegado para mim: pastor, eu não aguento mais cultuar por live. Eu sei, eu também queria estar lá todo dia, toda hora, voltar aos nossos abraços calorosos na igreja, voltar às nossas conversas, né, no final dos cultos, os nossos lanches na porta da igreja. Ia ser maravilhoso. Mas, irmãos, entenda a situação. Deus está trazendo algo novo para a sua igreja. E nós vamos nos adaptar ao novo de Deus. E olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Se a sua fé dependia do templo aberto, talvez sua fé tenha morrido. Mas se a tua fé depende exclusivamente do ouvir a palavra de Deus, Deus não tem deixado a você, não tem deixado a mim, não tem deixado nem o irmão desabastecido, essa é a palavra correta, de boas palavras. Deus tem mandado infinitas palavras. Eu nunca vi Deus mandar tanta mensagem extraordinária pela internet. Vários pastores, vários pregadores, muitos vídeos, ao ponto que muitos vão dizer: pastor, já estou cansado de ver vídeo pela internet e tantas pregações. Então, começa a mudar seu pensamento, começa a renovar, como diz lá em Romanos capítulo 12, renovando o seu entendimento pelo conhecimento, pela revelação da palavra. Amém? E a outra coisa,
Talvez alguns possam dizer, ah, pastor, você já falou para os mais velhos, Deus chamou Abraão, não existe prazo de validade para Deus, né? Abraão foi chamado para a mudança aos 99 anos, você tem quantos anos? Você tem quantos anos? Tem mais que Abraão? Poxa, com 99 anos Deus chamou Abraão e viu que Abraão podia mudar, por que não mudar? Primeira coisa que Deus fez, o nome dele era Abrão. Depois dessa conversa, depois dessa aliança, Deus transformou o nome dele e se transformou Abraão. E é interessante, irmãos, que Deus sempre quando chama alguém para a mudança, Ele consegue mudar a maneira que as pessoas chamam, né? O nome. Qual é o nome que as pessoas te chamam? Sabe, muitas pessoas te chamam de atrasados, né? De mentiroso, de pessoa que tem duas caras, falso, orgulhoso, pretensioso. Todo esse tipo de coisa que estão te chamando, quando você começa a mudar espiritualmente, esses adjetivos começam a ficar para trás. Você começa a viver uma nova história, você começa a viver uma nova vida. E as pessoas começam a te chamar de outra coisa. Ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, porque você está testemunhando do amor dele, amém? Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas olha, bem certo, que as pessoas mais velhas são mais maduras, né? Então elas podem absorver algum tipo de conhecimento para mudar, mas o jovem, como é que o jovem resistir à tentação? Como é que o jovem resistir à pornografia na internet? Como é que é a mudança para o jovem? Amados, o jovem também precisa mudar. Olha o que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Diz assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Glórias a Deus, amém? Filipenses capítulo 3, versículo 12. Ou seja, Deus está chamando os jovens também para a responsabilidade. Não é somente para os idosos. A igreja de Cristo não é apenas para os velhos, né? Para aqueles que estão aí, né? na melhor idade, como a gente diz, né? Como a gente pode falar de uma maneira muito mais bonita, né? A melhor idade. Deus está chamando a todos para a responsabilidade. Deus está chamando aquele que tem muito tempo de igreja e Deus está chamando aquele que é novo, né? Que é uma pessoa jovem que está chegando agora. A maturidade cristã é importante, mas você tem que se esforçar para ser referência. Você tem que se esforçar para ser exemplo. Você que é jovem. Não é porque você é jovem que isso justifica o fato do pecado. O pecado, ele tem que ser expurgado, seja da vida do jovem, ou seja da vida do adulto. Seja dos menos, com que tem menos tempo de igreja, com aqueles que têm mais tempo de igreja, que está aí há 30 anos. O pecado, ele não tem idade. Ele pode atingir tanto os mais velhos como os mais novos. E olha o que eu quero passar para vocês. Todos da igreja, desde a criança que já tem um conhecimento sobre o que é errado, até o mais velhinho da igreja, devem buscar mudança. É que nós estamos mudando, falando aí. O evangelho é para todos. A mudança é para todos. Coloca essa frase aí que a pastora Avelina Menino colocou aqui. Diz assim, o evangelho é para todos. A mudança é para todos. Não é só para alguns. Ah, pastor, mas eu sou líder da igreja. Irmãos, é você que tem que buscar mais. Ah, mas eu já sou pastor. Eu já atingi o ápice, né? Eu já atingi o ápice da cristandade. Irmãos, quem acha que já atingiu o ápice, já atingiu o topo, cara, deve estar na metade ou menos da metade. Você tem que começar a buscar mais, você tem que ter mais empenho. Não simplesmente dizer assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Temos que mudar. Procure fazer hoje coisas que você não fez ontem. Procure dar atenção às pessoas. Eu vou ter testemunho próprio. Muitas vezes, cara, meus amados irmãos, eu já passei por situações das quais eu, pelo meu jeito, pela minha vontade, sabe, do que eu gosto, do que eu não gosto, é questão pessoal, eu gostava de ficar no cantinho da igreja, não falar com ninguém. Mas, irmãos, isso não é um papel correto de um homem e de uma mulher de Deus. Isso não é um papel correto das pessoas que chegam na igreja de maneira tímida e não quer se abrir, não quer mudar. Você acha que essa timidez faz bem? Você acha que essa vergonha faz bem? Você acha que esse distanciamento dos irmãos, quando você não liga para ninguém, quando você não fala com ninguém, quando você não interage com as pessoas, você quer ficar no seu mundo, você acha que vai te fazer bem? Com certeza não. Então temos que mudar, temos que buscar a maturidade, temos que buscar a perfeição. Amém? Olha o que Paulo falou, eu vou encerrar agora.
que diz assim, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Eu rei agora há pouco que o texto que eu falei de Timóteo, que ninguém despreza a sua mocidade, é 1 Timóteo 4,12, tá bom? 1 Timóteo 4,12, que devemos, como jovens, buscar a mudança. Agora em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Glórias a Deus. Paulo estava escrevendo agora, dizendo que ele não havia conquistado ainda a perfeição, mas que ele prosseguia, que ele se esforçaria para manter aquela visão de dizer assim, olha, eu não sou perfeito, mas eu vou buscar melhorar. Eu não sou perfeito, mas eu vou buscar me aperfeiçoar. Esta a visão que Deus deseja para todos nós nesta manhã. Que Deus venha trazer essa revelação ao teu coração para que você entenda que mesmo não atingirmos ainda, não conquistamos ainda a perfeição, que não podemos esmorecer. Se o bolo não saiu bom hoje, né? Se a comida não saiu boa hoje, tenta amanhã fazer melhor. Se o seu relacionamento deu problema hoje, tenta amanhã fazer melhor. Se um problema aconteceu com você no trabalho hoje, amanhã tenta fazer melhor. Tenta se esforçar um pouco mais. Não desista, não pare, não acha que essa mudança não vai acontecer. Mas pastor, você não sabe. Eu já caí tantas vezes, eu já errei tantas vezes nisso, que eu acredito que Deus não tem mais misericórdia para mim. Irmãos, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus, a misericórdia dele é tão grande que se renova a cada manhã. O que eu e você devemos fazer é não olharmos para os nossos fracassos e começar a olhar para o nosso alvo e dizer, olha, eu errei de novo, vou pedir perdão de novo, vou buscar um arrependimento sincero e vou me esforçar ao máximo para mudar. E não ficar caindo aqui, caindo ali, caindo aqui, caindo ali, e dizer, sou assim mesmo, e aí quando chegar lá, quando tiver mais velho, Deus muda. Não, Deus quer mudar o jovem, Deus quer mudar o velho, Deus quer mudar o homem da boa idade, Deus quer mudar a jovem que está ali começando agora, adolescente, Deus quer mudar a todos nós, mas devemos estar com as mentes abertas para abrir, devemos estar com o nosso coração aberto para receber essa palavra de mudança. Deus te ama, Deus ama a sua vida, Deus ama você, não importa quantas vezes você caia, talvez no seu coração você não mereça mais perdão, mas Deus sempre tem amor por a vida do pecador. Desde que o pecador abra o coração e diga assim, eu quero mudar, eu não consigo, eu não tenho forças, mas Deus vai te dar os caminhos, Deus vai te mostrar onde deve pisar, o que deve fazer para que você venha conquistar essa maturidade e essa perfeição. Amém? Eu quero orar para que você se sinta perdoado agora, não por causa da minha oração, mas porque no seu coração você está sentindo a necessidade de mudar. A necessidade de fazer um upgrade, fazer uma mudança, tirar coisas velhas para colocar coisas novas. E isso é importante, você como cristão, está sempre com esse objetivo. Eu não mudei, mas eu preciso mudar. Eu não mudei, mas agora eu vou mudar. E aí você vai buscando essa mudança a tempo. Não olhe e nem nivele a sua vida espiritual pelos de baixo, e nem nivele pelos de cima, nivele pela Bíblia. Não faça como muitos cristãos, pastor, mas tem muito hipócrita na igreja. Pastor, tem muito mentiroso na igreja. Tem gente fazendo coisa pior. Eu me lembro que muitas vezes, quando eu tirava uma nota baixa lá na prova, eu chegava para minha mãe e dizia, mãe, eu tirei 6 aqui na prova. Ela disse, meu filho, a nota baixa. Ela disse, mas não... Aí eu falava assim, mas mãe, não se preocupe, teve outros que tiveram 0, teve gente que tirou 3, deu 2, situações piores do que a minha. Ela dizia assim, Alex, nunca coloque a sua vida nivelando pelas dos outros, principalmente para quem está embaixo, principalmente para quem errou mais do que você. Tem que fazer melhor, se esforce mais, se esforce para fazer melhor. Eu digo para você, não se nivele por baixo e nem tampouco por cima, porque tem muitos que dizem assim, meu Deus, o pastor está falando que ele orou 14 horas. Eu nem sei se ele orou 14 horas, mas tudo bem. 14 horas, 10 horas de oração direto. Aí um cristão novo olha isso, cara, eu nunca vou conseguir chegar nesse negócio, não. Nunca vou conseguir ficar 8 horas orando direto. Queridos, não se nivele nem por cima nem por baixo. Deixa Deus te levar para o patamar de perfeição que Deus quer para você através de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento? Quero que você ore comigo agora. Você que quer se sentir perdoado. Sabe por quê? A tua referência, a minha referência, não é o pastor,
é Cristo. Ele, a Bíblia diz que nós temos que atingir a estatura de varão perfeito como Cristo é. Quando Jesus falou para os seus discípulos, falou para todos nós assim, ó, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Olha o referencial. Jesus não colocou referencial, seja perfeito como seu pastor é perfeito. Seu pastor não é. Seja perfeito porque sua mãe é perfeita. Sua mãe não é. Seja perfeito como seu Pai celestial. Seja perfeito como seu Pai celestial. Esta é a nossa referência de perfeição. É Deus. É a palavra dele que vai nos mostrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Oremos. Pai celestial, Pai querido, obrigado por esta palavra. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, nos lavar de toda culpa e nos mostrar o que devemos fazer para mudar. Não podemos ficar estagnados, parados, limitando-nos a mudanças somente naquilo que nós achamos que devemos mudar, mas naquilo que o Senhor deseja mudança, aquilo que o Senhor deseja que venhamos a mudar, para que esta mudança venha atrair as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Pai, eu sei que para muitos cristãos, o fato de termos muito tempo de igreja já tira um pouco essa esperança de mudança. Mas eu sei que a nossa esperança de mudança não está na nossa vontade, mas está principalmente na revelação da Tua palavra. Nos ajuda, nos tira todo orgulho, toda vaidade, toda insubmissão e coloca dentro de nós um novo coração, criado, regenerado, segundo a imagem do Pai. Te agradecemos por este momento, por esta palavra. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.